Eles chegaram a Jericó, e saindo ele de Jericó com seus discípulos e um grande número de pessoas, Bartimeu, o cego, filho de Timeu, estava sentado ao lado da estrada, mendigando. Em outras versões, à beira do caminho. 47. E ele, ouvindo que era Jesus de Nazaré, começou a clamar e a dizer: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E muitos mandaram que ele se calassem ou o repreendiam, mas ele clamava ainda mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. E Jesus, parando, ordenou que ele fosse chamado, e eles o chamaram. O homem cego, dizendo-lhe: tem de bom ânimo, levanta-te, ele te chama. E ele, lançando de si a sua capa, levantou-se e foi até Jesus. Jesus, respondendo, disse-lhe: o que queres que eu te faça? E o homem cego lhe disse: Senhor, que eu receba a minha visão. E Jesus lhe disse: vai no teu caminho, a tua fé te curou. E ele imediatamente recebeu a visão e seguiu a Jesus pelo caminho. Senhor nosso Deus e eterno Pai, estamos aqui, Senhor, já temos lido a sua santa palavra. Deus, faça a sua vontade, mas eu te peço que nesta noite, Senhor, a palavra que irei semear nos corações encontre terreno fértil, solo fértil, Senhor. E nesse solo fértil possa produzir a 30, a 60 e a 100. Nos ajuda, Senhor, nessa hora de jogar a semente. Essa é a nossa petição, em nome de Jesus. A igreja concordante diz: amém. Podeis assentar. Glória seja dada no nome de Jesus. Que texto maravilhoso. Um texto tão rico e tão fascinante, irmãos. Estamos falando aqui de Bartimeu, filho de Timeu. Nós sabemos que Bartimeu não é o nome próprio, era como ele era conhecido. Bar significa filho, e Timeu era o nome de seu pai. Na verdade, quando começamos a observar esse texto, percebemos que este homem não era conhecido nem mesmo pelo seu nome, mas pela história de seu pai. A história de seu pai é interessante. Diz, não a Bíblia, mas a história, pelo historiador Flávio Josefo, que o seu pai foi um grande general de Israel, e ele conseguiu no fim de sua vida, na aposentadoria, se estabelecer, fazer um comércio. Mas quando Roma, o Império Romano veio e tomou conta da região, ali acabaram-se tanto o soldo, a aposentadoria do general Timeu foi cortada, quanto também o seu comércio. E ainda por cima, por causa disso, Timeu, por seus conhecimentos de guerra, ele começou a reunir pessoas para destronar o imperador. Por causa disso, lutar contra Roma naquela época era bastante difícil. Era mesmo que, como diz o ditado, dar murro em ponto de faca. Ele queria sozinho, junto com os seus, retirar César da cadeira. Mas isso se provou muito difícil. De modo que as ações dele repercutiram também na sua família, porque era costume a respeito dos filhos daqueles que eram condenados, e Timeu foi condenado à morte, ou matá-lo, ou deixá-lo deficiente. Foi o caso de Bartimeu, filho de Timeu. Foi prejudicado em seus olhos. É verdade que Bartimeu, ele, por algum dia, por algum momento, ele teve a visão, mas por causa das consequências das escolhas de seu pai, ele perdeu a visão. Mas neste dia é um dia interessante. A Bíblia começa no versículo 46, dando referências a respeito de Timeu. Diz, a primeira coisa é filho de Timeu, porque a sua história era conhecida na região, e era conhecida em toda a Galileia, e Judéia, e Jerusalém, porque Timeu foi um homem muito importante. Mas também ficou registrado porque a história de Timeu com Jesus foi maravilhosa. E aqui vai mostrar o início dela. Como foi esse início? Ele estava cego, à beira do caminho,
e de repente vem uma multidão. Mas eu queria de início já liberar uma palavra para o teu coração. A situação dele era desesperadora, porque a Bíblia começa afirmando que ele estava do lado de fora da estrada, ou melhor dizendo, à beira do caminho. E a beira do caminho, irmãos, é lugar de ficar para trás. Quando você está desenvolvendo um percurso, você vê que as coisas que estão à beira de caminho ficam para trás. Você olha um outdoor, um poste, você vê algum foco de luz, você vê coisas que sempre ficam para trás. Mas naquele dia havia uma oportunidade rica. Quem ia passando, veja só, que quando diz ia passando, significa que Bartimeu estava ficando para trás, mas havia uma oportunidade. Ele começa a perguntar: quem é que está passando? Ali em Jericó era uma cidade de passagem, e costumava-se pedir informações ali. Bartimeu costumava pedir informações porque caravanas passavam, e o barulho que estava vindo era de uma multidão diferente. Ele pergunta à multidão: quem é que está passando? E chega aos ouvidos deles: é Jesus de Nazaré. Ele diz: eu vou aproveitar a oportunidade. Receba de Deus nessa noite: aproveite as oportunidades. Aproveite as oportunidades. A sua vida não está desta maneira para ficar para trás. O teu ministério não foi feito para ficar para trás. Os teus sonhos não foram feitos para ficar para trás. Nada que você recebeu foi feito para ficar para trás. A tua família tem jeito, não foi feita para ficar para trás. Tem uma oportunidade grande nessa noite. Está passando aqui alguém que tem o poder de resolver a tua vida, de resolver o teu passado, de mudar a tua história, de transformar o teu futuro. O nome dele é Jesus. Aproveita as oportunidades. Ele era mendigo. E o que é que um mendigo faz? Ele pede, mas quando ele sabe que é Jesus de Nazaré que está passando, ele não pede esmolas, porque esmolas não muda a tua vida. Não viva de esmolas. Esmolas não muda a tua vida. Na presença de Jesus, tem tanta gente que está pedindo esmolas na presença de Jesus. Me faz lembrar um outro deficiente. Ele estava à beira do templo, ali assentado perto da porta chamada Formosa, e ali está Pedro e João indo à oração, e ele olha para Pedro esperando receber alguma coisa dele, esperando alguma esmola. Mas esmola não muda a minha nem a sua vida. Pedro não dá esmola. Pedro dá o que ele tem. O que ele tem é a fé em Jesus Cristo, autoridade advinda da intimidade com Deus. Olha para aquele homem: não vou te dar esmola, porque amanhã vão lhe colocar aí novamente. A esmola te vicia, te deixa em um lugar paralisado. Mas nesta tarde, dizia Pedro, eu tenho algo que pode mudar a sua vida. O nome santo, poderoso, maravilhoso, exaltado, o nome que é sobre todo nome, está sobre a minha vida. E eu te digo: levanta. Eu não sei como é que você está até aqui, até hoje, até agora, mas não venha até a presença de Jesus para pedir esmola. Na presença dele você tem o que é necessário para mudar toda a tua vida. Não venha pedir esmolas a Jesus. E o que é esmolas, pregador? Tem gente que vem somente por causa de carro, por causa de casa, por causa de bens materiais, mas em Jesus tem as maiores riquezas que o ouro não compra. Aleluia. Tem gente que segue Jesus por esmolas, mas aquele cego estava enxergando mais que muita gente. Quando ele viu que era Jesus, ele disse: não vou pedir esmolas, eu preciso é da misericórdia dele. Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Olha o contexto. Tinha uma multidão, sim ou não? E Jesus passando na frente de uma multidão. Um mendigo chega. Se ele pedisse esmolas, ia ser aquele. Era comum isso acontecer. Por quê?
na frente da multidão não tem como negar. E dar esmolas era a representação da religião. E a religião a representação da hipocrisia. Para acalmar o seu ego, para se sentir melhor, dava esmolas. E quando tinha uma grande multidão, as pessoas, aí que dava mais mesmo, para alcançar status. Você lembra daquele daquele momento que Jesus colocou um gasofilácio e todo o povo estava ao redor? É daí que surgiu o termo, não toqueis trombetas. Porque o gasofilácio era feito de um metal, e quando a esmola batia no metal, dá uma tum. Aí muitas esmolas, quanto mais barulho fazia, mais rico a pessoa. Então na frente de todo mundo, dar esmolas era fácil. O barulho, ó, eita, esse é rico, esse tem. Aí Jesus pegou e disse assim, alguém chegou para perguntar a Jesus, quem foi que deu mais? Normalmente estava perguntando, quando alguém deu esmolas, quem fez mais barulho? Eita, Jesus, a mulher só tinha dado uma moeda, nem barulho fez. Mas o barulho não se ouviu na terra, porque no céu Jesus disse assim, ela deu mais. A oferta dela foi a maior, porque os ricos deram do que sobrava, mas ela deu tudo. Nesta oportunidade, não leva o que você trouxe para casa, que é tudo. Entrega tudo para Jesus. Ele está aqui hoje. Aleluia. Você vai perder a oportunidade, vai ficar pedindo esmola, ou vai entregar aquilo que você trouxe? Está lá Jesus, na frente dele. Mas para chegar até a frente de Jesus, vocês conhecem o texto. E o cego, esse cego me encanta, rapaz. Porque mesmo com a visão física prejudicada, a visão espiritual dele estava avançada. Porque ele ouviu da multidão, quem está passando é Jesus de Nazaré. Mas no momento de clamar, ele clama, Jesus, filho de Davi. Ele não reproduziu, ele não é aquele crente para papagaio. Ele escuta e repete, não. Ele estava falando do que conhecia. Ele disse, não Jesus de Nazaré, porque Jesus de Nazaré fala do homem. Quando lá em João capítulo 1, no Evangelho de João capítulo 1, quando foram anunciar a Jesus, disseram assim, de Nazaré. Aí Natanael disse, pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Porque Nazaré, aquela cidadezinha, irmãos, era comum associar a pessoa à cidade de onde ele vinha. É por isso que nós vamos observar o filho da viúva de Naim. Nós vamos ver Maria Madalena. Magdala era a cidade de Maria. Associar as pessoas à cidade de onde ela vinha era normal. E associar Jesus de Nazaré fazia com que ele fosse um homem comum. Mas aquele cego ele conhecia. Por que filho de Davi? Jesus ele recebeu muitos títulos enquanto estava vivo. Chamava ele de filho de Deus, dizendo que ele era o único que podia salvar o homem. Chamava ele de filho do homem, falando da sua encarnação, dizendo que ele veio e se transformou em carne. Ele veio e assumiu a forma de servo. Ele veio e assumiu a forma humana. Chamavam ele de muitas coisas, mas quando chamava ele de filho de Davi, estavam ligando ele ao cumprimento de algumas profecias. Por exemplo, a profecia feita ao próprio Davi. É o próprio Davi que recebeu a profecia da boca de Deus, dizendo, o trono da tua casa não se apartará. Mas aconteceu o quê? Que Israel, ela começou a ser teimoso, desobediente ao Senhor. E aí aconteceu que na Babilônia, a esperança dessa promessa estava se acabando, porque foram depostos da sua cidade.
queimaram o templo, incendiaram o templo, tiraram eles da sua terra, escravizaram. Mas depois do exílio, depois quando Ciro permite que o povo ele retorne a Jerusalém, e eles ali comecem a edificar novamente, e aí chega em Jesus, quando o cego exclama dizendo: filho de Davi, ele está dizendo: olha, eu sei quem você é, você não é um mero homem, não é um réis mortal, como falam de você, Jesus de Nazaré. Você é aquele de quem a Bíblia fala, é a respeito de você que a promessa de Deus fala, é a respeito de você que o trono de Davi está ordenado, é a respeito de você. Quando olhava e dizia Jesus de Nazaré, o cego ele tinha mais visão daqueles que lhe informaram, porque ele estava dizendo de forma implícita: dele o reino nunca passou, dele a promessa nunca ficou por baixo, ele é o cumprimento das escrituras, começando pelos profetas, por Moisés e toda a antiga aliança. É a respeito dele que se fala. Filho de Davi, filho de Davi. Os homens disseram Jesus de Nazaré, mas aquele homem disse filho de Davi. Ele não é quem vocês estão dizendo que é. Ele é o leão da tribo de Judá. Ele é o alfa e o ômega, o rei dos reis, o senhor dos senhores. Ele é diferente do que vocês estão me contando. Eu estou falando do que eu conheço. Ele não é isso que vocês estão me dizendo. Ele é muito mais além. Para o que tem sede, ele é a água da vida. Para o que tem fome, ele é o pão da vida. Para aquele que está sem vida, ele é a vida e a ressurreição. Ele é. Jesus de Nazaré, não, filho de Davi. É interessante que o homem era, mas eu já percebi durante o texto que primeiro ele ouviu e depois ele falou. Primeiro ele ouviu, depois ele... Eu tenho uma palavra para o seu coração. Use aquilo que você tem. Ele era cego, mas não ficou resmungando porque era cego. Ele não ficou resmungando porque era cego. Ele não ficou abatido porque era cego. Ele usou a audição. Depois ele usou a sua boca. E você, talvez você não tenha todas as qualificações das quais você gostaria, mas você tem alguma coisa. É comum, diante de perdas, nós observarmos aquilo que temos e negligenciarmos o valor. Quando aquela mulher perdeu o seu marido, estava na iminência de perder também os seus filhos. O profeta perguntou para ela: o que é que tu tens em casa? Ela respondeu em relação ao que o profeta perguntou, dizendo: eu não tenho nada. Foram as primeiras palavras dela. Porque no momento de perda, nós costumamos negligenciar as coisas que possuímos. Mas Deus me traz aqui nessa noite para dizer para você: você ainda tem coisas, você ainda possui. Ei, Deus não utiliza quem não tem nada, mas Ele pega aqueles que têm alguma coisa e multiplica. Se você tem 5 pães e 10 peixinhos, coloca na mão de Jesus. Se você diz um graveto, pega o graveto na mão. Não importa o que você tem, Deus quer usar isso. Tudo aquilo que você não usa, atrofia. Jesus sempre mostrou indignação com as pessoas que guardavam coisas em vez de usar. Lembra da parábola dos talentos? O Senhor distribuiu talentos para os seus servos. Aquele que guardou e enterrou, esse foi punido. Deus não quer você parado. Ah, mas a pandemia, Deus não te quer parado. Dá o teu jeito. Liga o teu Instagram, bota lá, faz uma live. Ah, eu não gosto de live, não gosto de rede social. Você tem o número de alguém, manda uma mensagem, louva no teu lar, evangeliza a tua família. Ei, eu não tenho habilidade para falar, mas você sabe orar. Você sabe orar, então ora. Ah, eu não sei orar, mas você sabe louvar, então louva. E você sabe pregar, então prega.
prega, porque quando Jesus, oh aleluia, aproveita a oportunidade, prega, canta, louva, mas usa o que você tem. Usa o que você tem, usa o que Deus te deu, usa o que Deus te deu, porque você vai orar e lá do outro lado alguém vai receber, porque você vai louvar e as cadeias vão quebrar, porque você vai pregar e alguém vai aceitar a Jesus como suficiente Salvador. Eu gosto desse cego, porque ele sabe, oh meu Deus, ele usa aquilo que ele tem. Eu não tenho nada, você tem, irmão, procure direitinho. Tinha um pastor antigo que eu escutava, ele dizia: crente de banco é prego e parafuso. Hoje os bancos não são a mesma coisa. Mas Deus não te chamou para ficar parado, olhando para as paredes. Tentaram fazer isso com John Wesley, ele disse: tá certo, expulsaram ele das igrejas. A minha capela é o mundo. Onde tiver uma pessoa eu vou lá e prego. Ele acordava de 5 horas da manhã para pegar os trabalhadores que estavam indo para o trabalho e ia pregando para ele de 5 da manhã. Ei, Deus te deu alguma coisa. Eu estou pregando aqui para alguém que tem. Quem tem aí? Quem é que tem? Quem tem? Quem tem? Quem tem? Quem tem? Quem tem? O que é que você tem? Tem? Você tem alguma coisa? Você tem? Você tem? Você tem? Deus quer usar aquilo que Ele entregou para você. Lá vai o cego. Esse cego era terrível, porque quando ele começou a gritar: filho de Davi, a multidão, eita, essa multidão é terrível, o repreendia. Ele clamava por causa da sua situação, mas a multidão o repreendia. Interessante sobre a multidão, porque ela não ia clamar pelo cego, mas não queria que o cego clamasse. Eita, tem uma multidão. Essa multidão não quer fazer, mas também não quer que você faça. Não quer falar, não quer clamar, mas não quer que você clame, não quer que você fale. Desprezava o cego, mas não fazia o que o cego queria fazer. É por isso que eu gosto desse cego, porque esse cego era crente, rapaz. Ele só não sabia, porque a postura dele é: ah, vocês vão me impressionar. Ah, é aí que vocês vão saber. Se vocês me pressionar, eu clamo mais alto. Tem gente que já está pegando, já está entendendo. Vão me impressionar, vão tentar barrar, mas é aí que vão conhecer quem eu sou. Porque tenta barrar, aí que eu faço mais. Aí que vocês vão conhecer que eu sou perseverante. Eu gosto de Lucas, porque essa narrativa está inserida em Lucas 18. E Lucas 18 inicia com a parábola do juiz iníquo, que tem a finalidade de nos incentivar e estimular a perseverar em oração. Em Lucas 18, Bartimeu personifica o ensinamento daquilo que foi dito a respeito daquela parábola do juiz iníquo. Que você lembra dessa parábola? O juiz não tinha um bom costume moral, ele era iníquo, não tinha valores do reino, mas aquela mulher insistiu tanto, que ele disse: eu vou dar a causa dessa mulher. Pois bem, Deus não é esse juiz iníquo, Ele é o justo juiz. E se você bater, a porta vai abrir. Se você buscar, você vai encontrar. Se você clamar, Ele vai escutar. Aprenda com Bartimeu. Persevere, 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 continue, insista, persista, nunca desista. Em vez de desistir, resista. Em vez de desistir, resista. Você sabia que
que há uma diferença entre insistir e persistir? São duas palavras sinônimas, mas com significados, apesar de parecidos, pode ter uma aplicação interessante para nossas vidas. Insistir significa manter o mesmo ritmo, a mesma pegada. Insistir significa continuar batendo na mesma tecla. Persistir significa perseguir o mesmo alvo, mas com estratégias diferentes. Se A não deu certo, eu vou em B. Se B não deu certo, eu vou em C. Se C não deu certo, eu vou em D. Enquanto insistir é ficar apertando A. Uma hora vai sair. A, uma hora vai sair. A, uma hora vai sair. A, uma hora vai sair. Esse cego insistiu. Ele não arredou o pé dizendo: uma hora minha bênção vai chegar. Parecia Jacó: eu não largo, eu não te largo enquanto tu não me abençoares. Eu não te largo enquanto tu não me abençoares. Eu acredito que pelo menos 3 crentes tem assim nessa noite. Eu não te largo, eu não te largo enquanto o Senhor não me... Insista. Vai abrir. Bartimeu. Aí a multidão é interessante, porque nem sempre, meu pastor, nem sempre o coração dos discípulos reflete o coração de Jesus. Nem sempre o coração dos servos, ele demonstra o coração do Senhor, porque os discípulos são seres imperfeitos, ao contrário do Senhor, que é perfeito. Os servos, eles são falhos, ao contrário do Senhor, que é santo por excelência. Se você observar e voltar uma página da sua Bíblia, você vai entender que por vezes os discípulos, eles constituem-se uma barreira, uma obstrução de algumas pessoas até Jesus. É difícil isso que eu estou falando, mas é uma constatação. Às vezes os corações não são equivalentes. Por exemplo, no versículo de número 38 de Marcos 9, a Bíblia diz que havia um homem que expulsava demônios. Os discípulos olhavam para ele e proibiram ele de fazer isso. Por quê? Porque eles não andavam junto com os discípulos. Aí Jesus disse: quem não é contra nós é por nós. É impossível que alguém faça alguma coisa no meu nome, depois fale mal de mim. Há uma incongruência, uma incoerência, pesos diferentes, corações diferentes. Os discípulos proibiram porque não andavam com ele. Se você continuar, Marcos capítulo 10, versículo 13, está indo as crianças até Jesus. E quando as crianças vão chegar até Jesus, os discípulos dizem: não, peraí. Aí Jesus se levanta e disse: as crianças não, deixem as criancinhas virem até mim, porque dos tais é o reino dos céus. E quem não tiver o coração de uma criança... Lucas 9, 51 a 56, está Jesus indo para Jerusalém. Ele decide passar por Samaria. Os discípulos vão à frente. Quando chega em Samaria, os samaritanos não recebem Jesus. Chega Tiago e João, dizendo assim: mestre, não te receberam. O senhor quer que a gente mande descer fogo do céu agora? João disse: de que espírito sois? Vocês não sabem que eu não vim destruir as almas dos homens, mas salvá-las. Estão os discípulos e Bartimeu clamando: filho de Davi, tem misericórdia de mim. E a multidão reprime o seu grito. A multidão quer calá-lo, a multidão quer contê-lo, mas o coração de Jesus é diferente. O coração de Jesus é diferente. Deixa quem quiser te parar,
Deixa quem quiser colocar a mão e dizendo: você não vai chegar. Deixa quem quiser se colocar como barreira. Deixa quem quiser se colocar como obstáculo. Jesus está te ouvindo. Pode ter alguém que diz assim, ó: quando eu tiver aqui eu vou botar o pé, e não vai. Mas Jesus vai vir e vai dizer: se tu não tiver o pé, eu arranco. Porque quem manda é Ele, quem faz é Ele, quem pode é Ele. Ele, por meio dele são todas as coisas. Aí Jesus o que é que faz? Mas essa não é a função dos discípulos. A função dos discípulos é conduzir as pessoas até Jesus. Jesus disse: chamai-o. Aqueles mesmos que disseram: cale a boca, foram lá chamar o cego. Jesus calibrou: olha, vocês não são feitos para impedir as pessoas chegarem até mim. Vocês são feitos para pegar aqueles que estão à beira do caminho, colocar de pé e trazer até mim. Essa é a função da igreja. Essa é a função da igreja. Pegar quem está à margem, quem está à beira do caminho, estender a mão, pôr de pé e dizer: eu sei o caminho até Jesus, eu vou levar até lá. Eu tenho uma palavra para você que está na beira do caminho. Você não foi feito para ficar para trás. Você foi feito para seguir até a Jerusalém celestial. Chama ele. Lá vem o cego. Eita glória. Que cego. O cego estava enxergando tanto, porque ele disse: filho de Davi, tem misericórdia de mim. Quando eu disse para vocês, filho de Davi, eu provei que ele sabia quem era Jesus. Isso era um diferencial. Mas os discípulos também sabiam, porque nos versículos anteriores à passagem, a Bíblia diz que 2 dos discípulos estão brigando por uma posição nos céus, do lado à direita e à esquerda de Jesus. Então eles sabem bem quem Jesus é para pedir uma posição dessa. Mas a diferença do cego não é que ele sabia quem era Jesus. Não é somente isto. É porque ele sabia quem era Jesus e também quem ele era. Por isso ele não pediu esmola, ele pediu misericórdia. Quando ele diz filho de Davi, ele diz: eu sei quem tu és. Quando ele diz tem misericórdia de mim, ele está dizendo: eu sei quem eu sou. Eu sei quem eu sou. Eu estou nas trevas e quero ver. Eu sei que tu és a luz. Eu sei que tu vieste ao mundo para que os homens saiam da beira do caminho para o caminho. Foi para isto que tu vieste. Eu sei quem eu sou. Misericórdia. Pasmem os senhores, todas as vezes que alguém está possuído de uma imagem verdadeira de Cristo, esta é a atitude maior que eles podem tomar. Quando João estava lá nos céus, tendo aquela visão, e o Senhor começou a mostrar-lhe todas aquelas coisas lindas, ele caiu no chão, se humilhando e reconhecendo que estava diante de Jesus. Quando Daniel teve a visão, ele caiu no chão como morto. Avivamento não é somente quando nós pulamos, quando nós verbalizamos em outras línguas, mas quando reconhecemos que Cristo é Senhor, que Ele é santo, que Ele é poderoso e que nós não temos nada, não podemos nada. A dele é a força, a minha é a fraqueza, dele é a perfeição, minhas são as falhas. Eu sou pequeno, mas Ele é grande, Ele é grande, Ele é...
misericórdia de mim. Tem misericórdia de mim. Esse cego, ele me impressiona mais nesse final, porque Jesus faz uma pergunta para ele que parece um tanto óbvia, mas não é. Ele diz assim: o que queres que eu te faça? Jesus pergunta isso porque esse homem já tem uma visão espiritual aberta. Ele chamou ele de filho de Davi. O que mais esse homem quer? Porque ali tinha pessoas que estavam vendo com os olhos naturais, mas com a visão espiritual fechada. Esse homem estava vendo tudo no mundo espiritual. Aí Jesus, o que quer que eu te faça? Esse homem mostra que é decidido. Ele sabe o que quer. Porque tem gente que não sabe o que quer. Vive perdido. Hora quer estar no sul, hora quer estar no norte. Hora quer isso, hora quer aquilo. E a vida vira uma bagunça. Mas aquele homem, ele sabe o que ele queria. E quando Jesus pergunta: o que queres que eu te faça? O que você responderia? Você saberia responder em uma frase, uma palavra, uma única coisa? Porque existe um poder em uma única coisa. Existe um poder nisso, no foco, em saber, em estar decidido. Existe um poder tão grande nisso. Está Marta e Maria. Marta fazendo 1000 coisas. Aí Jesus disse: Marta, Marta, a melhor parte está com Maria, dela não lhe será tirada. Paulo fez tantas as coisas, mas ele tinha foco, de modo que ele disse assim: uma coisa faço, prossigo para o alvo da soberana vocação. E ele diz: que eu veja, em algumas versões, que eu torne a ver. Esse foi um pedido fácil para Jesus. Fácil porque era milagre? Não. Fácil porque aquele homem já tinha a visão espiritual do que queria. A visão natural era o mais fácil. Ele já tinha fé a respeito das coisas. Trazer a existência era o mais fácil. Eu queria que você ficasse de pé nesse momento. Eu gostaria que você refletisse sobre isso que eu estou dizendo agora. Existem 2 homens. Que homens são esses? Abraão e Ló. E eles têm 2 mentes diferentes. Como são essas mentes? Abraão não precisa ver de modo natural. Ló precisa ver. Deus diz: sai da tua terra, da tua parentela, para a terra que eu, Senhor, te mostrarei. Abraão não precisou ver nada, porque era a terra que eu irei te mostrar. Levou consigo Ló. E aí havia 2 visões, que é o termo original para divisão. Divisão significa 2 visões. 2 visões não podem andar juntos. 2 visões é divisão. Aí Abraão tinha tanta fé que disse: Ló, eu te conheço. Eu tenho tanta fé que se tu for para a esquerda, eu vou para a direita. O que aconteceu com Ló? Ele olhou as campinas do Jordão. Que terra bonita. E disse: eu vou para lá. Quando Ló disse: eu vou para lá, a Bíblia dá uma ressalva. Ali eram as terras de Sodoma e Gomorra. Visão natural. Foi pelo que viu, pelo que estes olhos podiam ver. Abraão não precisava ver nada. Possuía uma terra que emana leite e mel. Se você tem fé para crer com os olhos sobrenaturais, os teus olhos naturais irão ver. Se você tem fé para receber com os olhos sobrenaturais, os teus olhos naturais irão contemplar. Porque a fé traz a existência as coisas que não existem, como se já existissem. Se você tem fé para crer nessa noite, Deus, o Todo-Poderoso, na pessoa bendita de Jesus Cristo, está aqui para conceder que os teus olhos naturais vejam como Bartimeu viu. Hoje eu
uma noite de realização, por isso não perde a oportunidade. O Senhor dos Senhores, o Rei dos Reis está aqui dizendo: o que queres que eu te faça? O que queres que eu te faça? O que queres que eu te faça? Em outras palavras, trocando em miúdos, qual é o grande anseio da sua alma? O que é que a tua alma nela? O que é que está implícito nas suas orações mais calorosas? Eu estou aqui para trazer à existência aquilo que não existe. Se não existe ainda, eu vou construir para você. Mas eu estou aqui para realizar aquilo que a tua fé foi capaz de crer. Ergue a tua mão para cima. Eu quero orar por você nesse momento. Feche os seus olhos. Deus pediu a coisa mais difícil para Abraão: me dá o teu filho. Quando chegou lá embaixo, Abraão tinha a certeza absoluta que iria descer com seu filho. Ele deixou os companheiros lá e subiu. Na hora que Abraão ergueu o cutelo para sangrar Isaque, o Senhor bradou dos céus: Abraão, Abraão, não faças tal coisa. E Abraão viu o cordeiro ali no altar, próximo ao altar. Mas Abraão, antes de chegar lá, já tinha fé que iria voltar com a resposta. Você tem fé? Eu vou orar. Depois da oração você vai ouvir a resposta. Você tem fé? Os teus olhos irão contemplar. Você tem fé? Deus é poderoso. Feche teus olhos agora. Levante a sua mão para o céu. Senhor, em nome de Jesus, eu estou aqui, Senhor, com os teus servos que estão aqui em campanha, Deus. Semelhante, Senhor, ao cego Bartimeu clamando nessa noite. Deus, observa os teus filhos que clamam e clamam alto hoje, Senhor, em nome de Jesus. O Senhor é o justo juiz, e eu creio, Deus, que tu has de dar vitória aos teus filhos nesta noite. Responde a oração da sua igreja, em nome de Jesus. Traga respostas de oração hoje, Senhor, e que o seu nome seja glorificado, seja engrandecido. Traga resposta nessa hora, em nome de Jesus. Quem acredita diz amém bem alto.